já trabalhei num tempo, trabalhei não, fui tentar ver uma área num tempo que a igreja estava, um pouquinho antes da pandemia, captar imóveis e, e eu vi o valor quando vende um imóvel, que eu estava captando apartamento lá num bairro em São Paulo, um bairro até de apartamentos caros. E você disse que chegou num topo da imobiliária. Então, eu imagino, se um vendedor comum que consegue vender já ganha um bom dinheiro, então eu imagino que entrava muito recurso financeiro. Estou imaginando, nós nunca falamos sobre isso. Sim. Então, entrava muito recurso financeiro, aí houve essa quebra. Eu quero saber dessa área que tratou, porque é um problema de muitos ministros ou muitos ministérios na questão financeira. E quando você se converteu, voltou para Deus e talvez não voltou naquele topo financeiro, você não questionava a Deus as finanças ou tinha esperança que ia voltar? Agora estou servindo a Deus, eu vou voltar ao que eu era até melhor, vou prosperar mais. Que eu imagino que entrava um bom recurso e aí você vai ser tratado sem recurso. Você não questionava a Deus nessa área financeira? Que eu quero dizer que talvez às vezes um tratamento às vezes é na área financeira também, às vezes acontece. Não sei se como foi o seu caso. Perfeito, pastor. Vem ao encontro do nosso testemunho essa sua pergunta, né? E nós nos deparamos muito com isso, né? Na verdade, nós chegamos, para quem conhece São Paulo, né? Essa estrutura era tudo montado na Zona Sul. Nós morávamos no melhor bairro de São Paulo, um dos melhores bairros de São Paulo, Campo Belo, o senhor conhece. E nós tínhamos, sim, uma posição de destaque, um resultado, mas, como eu disse, isso tudo estava na areia, né? E quando terminou, obviamente, houve uma consequência no padrão, né? Mas depois daquele, por isso que eu falo que a minha conversão, né? Aquele ato que ocorreu no dia 19/4/2015, aquilo foi muito marcante, né? Porque a partir daquele momento o Senhor nos levou para o deserto, mas mesmo, a gente não tendo essa estrutura, o Senhor cuidou de tudo, né? Mas dentro da visão dele, né? E qual que é a visão do Senhor, né? Ele tinha que tratar o orgulho. Então nós passamos sim por processos muito doloridos, né? Aos olhos humanos, né? E nós passamos, eu até brinco que eu e minha esposa, muitas vezes, né? E olha só como que é o trabalhar de Deus. Nós tínhamos necessidades básicas, mas o meu filho, e é importante trazer isso, né? Que quando ele foi concebido, no dia, o Senhor disse para mim na madrugada, né? Foi a minha primeira experiência audível com o Senhor, né? De forma muito clara. Ele disse que estava selando a nossa união, que era um menino, que o nome era Miguel. E que para ele, olha, para ele não faltaria nada. Então, mesmo eu e minha esposa passando por necessidade, sempre batiam na minha porta do melhor para o meu filho. Melhor, melhor. Até o dia que a lata de leite acabou e eu dobrei o joelho e falei, o Senhor disse que para ele não faltaria nada. Eu sei que o Senhor está tratando os processos conosco, né? De necessidades básicas, mas para ele não. Bate minha irmã na porta, toca a campanha do apartamento com todas as necessidades dele suprida, né? Então, em todo o processo, o Senhor, eu tinha consciência que o Senhor estava cuidando. Mas você não questionava a Deus? Não, Que falasse, Deus, eu tinha isso. não, então, mas aí que está o ponto, Quando nós perdemos tudo, não foi um processo de um dia para outro, foi um processo que eu entendia que era o adversário, como eu disse no meu testemunho. Quando eu percebi que era Deus, por desobediência, ele nos levou para o deserto, né, e levou. Quando eu cheguei, aí que está a obediência, eu quero chegar nesse ponto. Eu não questionava a Deus, por quê? Porque a gente estava num nível que a gente estava dependendo das pessoas. Então, assim, o meu questionamento é, eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Por isso que é importante, igreja, você entender que você que tem uma palavra, ele é fiel para cumprir. Porque da mesma forma que ele cumpriu com meu filho, eu sabia que ia cumprir conosco. Foi fácil? Não, não foi fácil. Cada um tem uma medida de fé. Cada um tem uma medida de fé. De novo, o Senhor está falando, cada um tem uma medida de fé. Mas eu não tinha dúvida depois das experiências que eu tive com ele, né? Que a porta que ele fechou não tinha como abrir. Quando eu entendi que era Deus, tudo mudou.
Porque eu estava lutando com o adversário, por isso que eu não questionava Deus. Achava que era o adversário. Você pensava que era o inimigo. Era. Porque, como quer... pode? Eu estava fiel ao Senhor, tinha esse entendimento, né? Trabalhava numa área que dependia muito do meu esforço. E um profissional que tinha resultado mensal ficou 7 meses sem ter resultado. E a minha gerente, que é uma cristã, até questionou. O que está acontecendo? Eu falei, não, estou lutando, não vou desistir. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida. E ela vai se cumprir. Só que quando o Senhor se manifestou, me chamou de orgulhoso, porque eu achava que o meu modelo estava certo. Mas o modelo certo está na Escritura. Ele não liberou uma palavra sobre a minha vida? Saia da tua terra, da terra da tua parentela e da casa do meu pai. Você não precisa entender o processo. Se você tem uma promessa, o processo ele nem revela, porque senão nós paramos, né, pastor? Então nós precisamos crer, e isso é fé, nunca foi por vista. Então naquele momento, quando a gente voltou a caminhar em obediência, no lugar onde eu cheguei, que é um lugar onde eu cresci, olha só o propósito de Deus, ali se estabeleceu o reino das trevas. Só que quando chegou um filho consciente da sua identidade, tudo tem mudado naquele ambiente. Que é um lugar onde eu cresci, um lugar da periferia de São Paulo, onde o reino da treva se estabeleceu. E quando nós chegamos lá, nós não tínhamos nem conhecimento do sobrenatural. Mas começou a haver uma transformação. Nós começamos a buscar o Senhor naquele lugar e o Senhor me deu uma visão, como uma nuvem preta e um ponto de luz. E é por isso que ninguém foi chamado para ficar sentado. A minha oração nesse tempo é que você possa ser governo em Cristo Jesus no teu território, na tua casa, na tua parentela, pela autoridade do nome de Jesus. Ele concedeu isso a todos os filhos. É uma mensagem única, exclusiva e objetiva para esse despertar. E quando nós começamos, pastor, a caminhar em obediência, eu fui para a casa do meu pai, meu filho, aquela crise que tinha não teve mais, ele se desenvolveu, ele é funcional, é o melhor aluno da escola, é um aluno popular, ele tem sido instrumento do Senhor. O Senhor falou que através dele nós vamos entregar um cajado, ele vai dar continuidade ao ministério. E pela graça e misericórdia, né, assim como o chamado de Abraão, Deus foi bom comigo, minha esposa é 12 anos mais nova do que eu, está gestante de 8 meses, está chegando Davi. Promessa do Senhor, porque é um profeta e um adorador, porque minha esposa é uma adoradora. Na live profética, ela é ministra de louvor. Você vê que a obra do Senhor é perfeita? E quando nós voltamos a caminhar em obediência, o que aconteceu? Cumprindo os princípios é importante, né? Cumprir os princípios, né, que foi estabelecido, né? Porque não tem como colher sem semear. E dentro do alinhamento do propósito do Senhor, tudo mudou. Hoje nós temos, pela graça e misericórdia, aqueles que tinham necessidade básica hoje, até brinquei com a minha esposa outro dia no aniversário, aonde vamos comer? Para quem era especialista em todas as receitas de ovos, pastor. A quem outro dia mesmo o pai cuidando, tinha umas moedinhas e o senhor para nesse supermercado. Chegava lá, tinha uma promoção dos 2 caixas de ovos com o valor das moedas que tinha. E hoje, para honra e glória do Senhor, aonde você quer comer? Então, assim, é um Deus que cuida. Existe sim um acesso, né? É o Deus da prata e do ouro. Nós temos acesso como filhos, né? Mas principalmente diz respeito à obediência, né? Obediência à palavra do Senhor. Então, se a liderança da igreja, né, os ministros do Senhor, trazer essa consciência, né, de entender a função de cada um, né? Eu não tenho dúvida que a igreja cresce e governa nesse tempo. Para honra e glória do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Eita glória. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.